A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. O Lions é uma instituição voltada para a visão. Sua maior preocupação é a visão e, com isso, tenta erradicar todas as doenças que possam provocar danos à visão. Assim é o trabalho com sarampo e com outras doenças que possam afetar a visão. O trabalho de Lions é a prestação de serviços e, com isso, hoje vamos dedicar nosso programa à conjuntivite, uma das modalidades de doença da visão. Podemos dizer assim modalidades? Vamos ver isso já já. Hoje estaremos batendo um papo aqui com o Dr. William Tanuri sobre conjuntivite. Bom dia, Dr. William. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem? William, existem cerca de 11 doenças que são as mais comuns, tais como alergia ocular, astigmatismo, ambliopia, blefarite, catarata, conjuntivite, estrabismo, hipermetropia, miopia, olho seco e terçolho, certo? Sim. Essas são as mais comuns? São das que a gente com frequência vê na nossa comunidade, sim. Então vamos dar uma passada assim nessas doenças? Podemos fazer um passeio sobre cada uma delas? O que é alergia ocular? A alergia ocular nada mais é do que um espectro da alergia do corpo, assim como a gente tem a rinite alérgica, a bronquite, a asma. A gente tem também a conjuntivite alérgica, propriamente dito. Conjuntivite nem sempre é infecciosa e que dá sintomas de alergia como coceira, irritação nos olhos. Porque eu, por exemplo, tenho uma alergia na vista constante. Minha vista constantemente está meio avermelhada, ou às vezes parece ter um pouquinho de areia na visão. Lente de contato é difícil para mim me adaptar. Isso o Dr. Guilherme disse que é uma alergia. Dr. Guilherme Tanuri, você conhece, né? Conheço bem. Pois é. Ele disse que é um tipo de alergia que eu tenho na visão. A alergia, ela se manifesta com sintomas muito parecidos com você, e uma queixa que a gente observa, como aí você mencionou, que é muito frequente, é dificuldade com os lentes de contato. Muitas dessas pessoas não conseguem adaptar bem. Quais os problemas ocasionados pelo astigmatismo? O astigmatismo é o que a gente chama de ametropia ou vício de refração. Ele faz parte de um conjunto de alterações do olho semelhantes à miopia e a hipermetropia, que a gente muitas vezes corrige, no caso, com óculos ou lentes corretoras aí específicas. O principal sintoma do astigmatismo, assim como as outras ametropias ou os outros vícios de refração, é baixa da visão. No astigmatismo, a baixa de visão, muitas vezes, ela é um pouco mais sutil do que na miopia e na hipermetropia. Pois é, porque o astigmatismo, às vezes, é difícil de ser diagnosticado, de ser encontrado, não é isso? Sim, com certeza. Porque o astigmatismo, ele mexe muito menos com a quantidade de visão perdida nesse indivíduo e muito mais com a qualidade. A gente observa muitas vezes um indivíduo mencionando que está vendo linhas, por exemplo, borradas, em vez de o conjunto inteiro da imagem borrada, dependendo do tipo de astigmatismo. Normalmente a visão piora mais para longe do que para perto, dependendo do caso, mas principalmente são esses sintomas. Perfeito. O que vem a ser ambliopia? Ambliopia é, como a gente ouve muito um termo no consultório, que a gente aprendeu muito com o paciente e explica muito bem para o paciente o que é. É o que a gente chama de olho preguiçoso, na verdade. O que é isso? O olho tem um processo de desenvolvimento, um estímulo visual dado pelo cérebro durante a infância. Quando você tem algum mecanismo que interrompe esse olho a ser estimulado, o próprio cérebro interpreta que esse olho, como não está funcionando ou não funcionando de maneira parcial, começa a diminuir o estímulo para desenvolvimento desse olho. E esse olho, apesar de ser um olho com estrutura a princípio normal, ele se desenvolve menos e passa a ter menor visão. Então, acho que é um termo muito interessante que o paciente até usa conosco, que fala que tem olho preguiçoso. Olho preguiçoso. Mas isso é o quê? Na verdade, é um olho normal, muita maioria das vezes. A principal causa de ambliopia junto com o estrabismo é grau alto que não foi prescrito na infância porque não foi detectado ou a criança não apresentou queixa na época, e
E aí esse olho, a princípio, ele tem uma estrutura toda normal, ele não tem doença nenhuma. Na verdade, o próprio cérebro é que tratou de não estimulá-lo, porque ele acreditou que esse olho não funcionava devido ao fato de ele não estar enxergando adequadamente. O nosso cérebro comanda a visão. Quem manda é ele, né? Exatamente. O que vem a ser blefarite? A blefarite também é um outro termo muito fácil para a gente poder entender. A blefarite é uma formação de uma crosta, normalmente um acúmulo bacteriano na base do cílio. Aí é muito frequente na nossa população, extremamente frequente. Tipo de uma caspa, alguma coisa assim? O termo que se usa muito é dizendo que tem uma espécie da caspa, só que a caspa no couro cabeludo normalmente é simplesmente o tecido do couro cabeludo que está descamando. A seborreia que forma, né? Exatamente. Exato. Enquanto que a blefarite é um acúmulo bacteriano que forma na base do cílio, no formato daquela crosta que a gente menciona. O tratamento disso basicamente é limpar a crosta com higienização mecânica, com sabão neutro ou shampoos específicos para Essas isso. doenças todas que nós estamos falando até agora, todas têm cura, não? Algumas, na verdade, a blefarite, por exemplo, como você está mencionando, ela tem tratamento de manutenção, né? O indivíduo tem que fazer sempre uma limpeza progressiva. O que a gente falou antes, o astigmatismo a gente vai corrigir, no caso, com óculos, e no caso, a ambliopia tem que ser tratada antes de você desenvolver o problema. O astigmatismo tende a desaparecer ou não? Não, ele não tem um curso fixo. Ele se esconde. Ele pode, dificilmente ele diminui, ele pode até diminuir, mas não é comum. Mas o curso do astigmatismo ao longo da vida, principalmente manter-se estável ou até aumentar. Mas todos os tipos de grau, é uma coisa que a gente sempre fala para o paciente, eles podem sofrer evolução ao longo da vida, tanto para cima quanto para baixo. E é difícil a gente predizer quem é o paciente que vai aumentar ou não. Ok, agora nós vamos falar sobre uma doença que parece que acomete a maioria das pessoas depois de uma certa idade. O que é a catarata, William? A catarata... Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter catarata? Sim. A catarata hoje, principalmente com o aumento de expectativa de vida da população, a catarata ela é um processo natural de envelhecimento de uma lente que a gente tem dentro do olho, de uma lente biológica chamada de cristalino. Ela vai ficando opaca e com isso vai começando a atrapalhar a visão. E a causa mais comum disparada na população é a própria idade, a opacidade do cristalino ou a catarata secundária. Existem outras, existem doenças que podem causar, medicamentos, mas a principal, sem dúvida, disparada é a idade. A partir dos 65 anos ou antes? Pode-se ver até antes, Paulo, mas a idade que a gente começa a ver a prevalência maior na população é a partir dessa idade aí que você está mencionando. É porque a gente vê hoje que grande parte da nossa população mais idosa teve ou terá ou tem problemas de catarata. Né? É muito frequente. Muito frequente. O estrabismo tem cura, William? Sim, o estrabismo, ele tem o estrabismo, basicamente o tratamento de estrabismo, de desvio nos olhos, é feito de maneira cirúrgica. Tá? E as cirurgias são cirurgias que, na grande maioria dos casos, têm bons resultados para a correção dos desvios. A gente raramente indica o desvio, a correção do desvio, para tratar, por exemplo, situações como uma ambliopia, um olho preguiçoso. A gente normalmente indica o estrabismo mais por questão estética no adulto e salvo raros casos onde você não tem opção de fazer isso, porque para operar, por exemplo, a criança, você tem uma série de senões envolvidos, como submeter uma criança à anestesia geral. Então, o que é mais importante, como a gente falou aqui, já que a ambliopia pode ser causada, o olho preguiçoso, pelo estrabismo, não é tratar o estrabismo propriamente dito, e sim você tratar o estímulo, você forçar o olho a se estimular. A maneira correta de fazer isso é você ocluir o outro olho, para forçar isso a enxergar. Certo. Quanto mais cedo você tratar o estrabismo, melhor resultado você tem. Exato. É isso. Ouve-se muito falar, porque às vezes as pessoas têm mania, né? Ah, não, isso daí é porque é neném, o neném vira o olho, e já não é às vezes isso, né? Depende muito do tipo de desvio, na verdade. Normalmente desvios, que é muito comum você ver isso em recém-nato, sim, mas isso tem que ser avaliado pelo oftalmologista. Por quê? Se o desvio do olho, por exemplo, for um desvio fixo, esse é um desvio que tem grande chance de causar uma alteração na formação visual da criança. Então isso tem que ser muito bem avaliado. Desvios que normalmente são intermitentes, ou seja, uma hora a criança desvia, outra hora a criança não desvia, raramente interferem. E desvios principalmente alternados, uma hora um olho desvia e outra hora o olho desvia, também raramente interferem na visão. O importante nesses casos
não somente preocupar com a questão do desvio, mas muitas das crianças apresentam o estrabismo, o desvio dos olhos, principalmente o recém-nato, como uma forma de ter uma doença no olho associada, ou seja, qualquer doença, como uma catarata congênita, um retinoblastoma, até outras doenças que são graves nessa faixa de idade, podem se ter como primeira manifestação o desvio dos olhos. Por isso a importância de fazer o exame com o oftalmologista sempre que detectar isso. E o estrabismo não é só uma questão estética, ele também afeta a visão, não? Exato. O estrabismo é uma causa muito frequente, como a gente mencionou aqui, de ambliopia, de olho preguiçoso. Tá? Na verdade, é a causa mais comum que a gente vê na população. Perfeito. Ouve-se muito falar em hipermetropia. O que é hipermetropia? A hipermetropia, assim como o astigmatismo, ela é um tipo de grau. Juntamente com esses tipos, as outras ametropias, a hipermetropia ela é disparada o grau mais comum na nossa população. As pessoas acham que com frequência a miopia é mais comum, você vê mais, só que a hipermetropia disparada é a que tem a maior prevalência e que é o tipo de grau que normalmente afeta a visão tanto para longe quanto para perto. Perfeito. A miopia é o contrário da hipermetropia? Sim, seria um distúrbio que você corrige com um distúrbio de grau, no caso uma outra metropia, onde principalmente a visão para longe é afetada. E o tipo de correção é feito com lentes que a gente chama de divergentes, que são as lentes que têm poder refracional ao contrário, inverso, no caso da hipermetropia. Então a gente pode dizer a grosso modo que seria sim o inverso da hipermetropia. Hoje, para hipermetropia e para miopia já existem lentes de contato? Existem para São melhores? Eu não diria melhores, Paulo. A lente de contato ela é uma excelente ferramenta para o paciente poder usar para não ter o uso do óculos durante o tempo todo. As lentes de contato, elas são muito úteis para indivíduo que quer, por exemplo, tem um grau um pouco mais alto e quer praticar exercícios, por exemplo, esportes que exijam velocidade, impacto. Então, eu acho que ela funciona assim. Só que a lente de contato, ela jamais pode ser usada com o intuito de substituir o óculos, uma vez que a lente é colocada dentro do olho. E o uso excessivo dela, o uso de horas excessivas no dia, está relacionado a uma série de outros problemas associados. Então a gente sempre fala que ela é um complemento para o indivíduo, mas ela nunca pode ser considerada como um substituto permanente do óculos. E essas pessoas que usam lente, que dormem com as lentes, que são lentes descartáveis, né? Uhum. As pessoas dormem com ela. O olho precisa respirar, né? Basicamente, o termo seria respirar. O dormir com a lente é um dos maiores perigos que o paciente pode acarretar, pode colocar o olho dele em risco. As pessoas às vezes fazem isso por conforto, por comodidade, mas não é legal, basicamente, né? Por comodidade, mas isso é muito perigoso. Uma vez que a córnea, a estrutura que a gente apoia a lente de contato, ela recebe toda a alimentação, todos os nutrientes, todo o oxigênio dela proveniente da nossa lágrima. A lágrima que a gente produz, ela é basicamente o que a córnea tem como sustento. E durante o dia, quando o olho está aberto, a lente de contato se movimentando dentro do olho faz com que a lágrima consiga escoar e penetrar e, vamos dizer assim, preencher a superfície dessa córnea. Quando a gente está dormindo, como eu não pisco nesse período do sono, eu não tenho movimentação dessa lente. E com isso eu não tenho como a lágrima penetrar adequadamente na superfície da córnea. Uhum. Moral da história, a córnea sem respirar, como a gente aí bem mencionou, ela é muito mais predisposta a fazer lesões induzidas pela lente de contato, daí o perigo. Perfeito. O que vem a ser o olho seco, William? O olho seco você tem assim, como diz o próprio nome, seria um ressecamento da superfície dos olhos que tem uma série de causas. Se a gente for analisar, existem uma série de doenças que podem estar causando, existem uma série de medicamentos prescritos em forma sistêmica, como por exemplo antihipertensivos, antidepressivos que podem causar, mas hoje a principal causa do olho seco na nossa população é o olho seco secundário à exposição do nosso meio ambiente. Basicamente, exposição por tempo prolongado a eletrônico como computador, ambientes com ar-condicionado predispõem muito a isso, ambientes com muito calor. Pessoas que usam, inclusive, lente de contato, corre esse risco no ar-condicionado, né? Muito. O olho com lente de contato ele é muito mais predisposto a alterações de olho seco do que o olho não usuário de lente de contato. Uhum. A lente gelatinosa e a lente dura, hoje ainda se usa essa lente dura? Existem casos que se usam muito bem lente rígida, sim. Existem. É por uma razão específica? No caso, a lente rígida, sim. Isso. A lente rígida hoje... Ela incomoda mais, né? Sim.
Exatamente pelo fato dela não ser tão maleável. Exato. E naturalmente menos confortável do que uma lente gelatinosa. Mais prática para colocar. Sim, e principalmente a lente rígida ela é muito útil numa doença específica de córnea, que a gente tem uma incidência muito grande na nossa população, chamada de ceratocone. Então, nesses casos, a lente funciona muito bem. A gelatinosa, o paciente adapta muito mal, tanto em termos de uso, quanto em termos de qualidade visual nesses casos. Então, a gente tem tido, sim, uma preferência pelo uso de lente rígida nesse caso. Um detalhe, na verdade, Paulo, que as lentes rígidas também dos anos para cá evoluíram muito e elas se tornaram muito mais confortáveis do que há 10, 20 anos atrás. É porque elas eram bem grossas, muito espessas eram, né? Bastante. Aquilo realmente incomodava muito. Bastante. Né? William, o que é terçolho? Que muita gente chama de terçol. Na verdade, o terçol, o nome técnico para ele seria o ordelo, né? O terçol é muito frequente de observar na nossa população, sendo uma infecção em uma série de glândulas que a gente tem na superfície da nossa pálpebra. Ela é transmissível? Não, o terçol não é transmissível mesmo sendo infeccioso. Por que isso? Porque a infecção que a bactéria, no caso, que acomete a glândula e causa o terçol é um organismo que a gente chama de saprófita. O que é isso? Ele já vive na nossa superfície do olho, tá? Sem fazer nenhuma agressão para a gente. Em algum momento que o organismo tem alguma queda de imunidade, essa bactéria que vivia lá em harmonia conosco, ela começa a se proliferar descontroladamente. E ela causa o terçol, ou seja, apesar de ser uma doença infecciosa, ela não é contagiosa. Por quê? Porque todo mundo tem essa bactéria que na superfície do olho. Então, isso não necessariamente pode ser passado, mas depende muito da imunidade, no caso do hospedeiro, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que oftalmologista fica uma fera quando a gente pergunta essas coisas. Mas a gente tem que perguntar, né? Antigamente, não é tanto assim não, hein? Mas as pessoas costumavam esquentar uma aliança de ouro e colocar sobre o terçol, que diziam que aquilo diminuía, que acabava. Paulo, qual é a razão para uma coisa absurda dessa? Paulo, na sua defesa, isso tem muito argumento. Eu não sei se você perguntava disso da aliança, mas é o seguinte, isso funciona da seguinte maneira. O principal tratamento de qualquer coleção de pus no corpo é você expelir esse pus. E quando você aplica uma compressa, quando você aplica calor local numa determinada região que tem um acúmulo de pus, um abscesso, por exemplo, no caso do terçol, você tem uma vasodilatação. Você tem os vasos dessa região que começam a se dilatar e facilitam esse exudato, na verdade, essa coleção de material inflamatório ir embora. Então, na verdade, o pessoal falava aliança porque a aliança tinha uma superstição própria. Mas qualquer compressa quente é eficaz. Por que a aliança propriamente dita se usava bastante? Porque, como qualquer metal, esquenta rápido. Então era fácil e rápido de você fazer compressa e o calor que ela emana. Exatamente, era muito maior. Demora muito mais você esquentar água, que tem um calor específico, se a gente for lembrar lá da física, muito maior do que qualquer metal. Então era mais rápido de se fazer isso. Certo. Antes de nós entrarmos na conjuntivite, que é o nosso foco do nosso programa, tem uma ouvinte nossa, Maria Helena, William, é isso? Maria Helena, ela queria saber a respeito, acho que é isso, esteatognose pigmentada. Na verdade, retinose pigmentar. A retinose pigmentar, Helena, ela é uma doença genética que acomete a retina, no caso o fundo de olho, né? E ela é uma das doenças genéticas, apesar de ser rara na população geral, uma das doenças genéticas mais comuns que a gente observa na nossa prática. Ela não tem tratamento específico. Tem muitos estudos avançando sobre tratamento genético da retinose pigmentar, a questão da célula-tronco é uma coisa que tem progredido bastante, mas o principal objetivo que a gente recomenda ao nosso paciente fazer acompanhamento da retinose pigmentar é que ela está associada a uma série de outras doenças nos olhos que são tratáveis, como, por exemplo, catarata precoce, como a gente mencionou aqui, glaucoma, ou seja, aumento da pressão. Então, o paciente, se tem alguma suspeita ou até um diagnóstico confirmado, é fundamental que ele vá ao oftalmologista, mesmo que ele não tenha nenhum tratamento ainda evidente e, vamos dizer assim, totalmente útil para a reversão dessa sua retinose. Agora, William, antes da gente encerrar aqui o primeiro bloco, eu queria fazer uma pergunta a você. Todas essas doenças devem ter
A pessoa deve ter o cuidado de ir a um oftalmologista e não se automedicar, não é isso? Isso eu acho que é o tópico mais importante Porque a da nossa visão é um conversa. órgão muito importante. Sim, esse é o tópico mais importante. Tem algumas doenças aí que a gente mencionou, por exemplo, o tersol, a própria blefarite, que não são doenças que não só elas não são graves, como muitas vezes elas têm cursos autolimitados. O tersol, por exemplo, ele é autolimitado na grande maioria das vezes, salvo em forma mais importante. O maior objetivo é você fazer o exame para ver se você primeiro realmente tem isso. Eu acho que esse é o principal objetivo de você fazer a consulta, para você identificar isso e não assim, eu acho que eu tenho um tersol. A gente só tem uma maneira de saber, colocando numa lâmpada de fenda, que é um aparelho próprio para isso, fazendo o nosso exame. Então é fundamental, sim, o exame com oftalmologista para tirar essa dúvida. Essa doença da Maria Helena, a estignose, tem que ser acompanhada. Sim, exatamente por causa disso que a gente falou, porque ela tem uma série de outras alterações tratáveis no meio dessa doença específica, né? Não só a retina que é acometida. Ok. Vamos ao nosso intervalo aí, William. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, nós hoje estamos batendo um papo aqui com o Dr. William Tanuri, médico da Clínica de Olhos Dr. Tanuri. O William, nós estamos falando sobre as doenças da visão. Finalmente vamos falar aquela que tem atingido aí a boa parte da população, que é a conjuntivite, né? O que é a conjuntivite? A conjuntivite é a inflamação dessa estrutura que a gente chama de conjuntiva, né? O olho tem uma parede que vamos traduzir essa conjuntiva. Exatamente, porque ninguém entende o que é a conjuntiva. Na verdade, a conjuntiva, você tem o olho, se você imaginar o olho como uma esfera, o olho tem uma parede chamada de esclera, e ao redor desse olho, na superfície que a gente vê no dia a dia, você tem um tecido translúcido que não é branco, tá? Branco é a parede do olho, e esse tecido ele cobre basicamente toda a superfície do olho, sem ser a córnea, que é o centro dela. E o nome que a gente dá a esse tecido, a gente chama ele de conjuntiva. E a qualquer Seria uma película, digamos película, assim. Exatamente. E qualquer inflamação desse tecido, a gente dá o nome de conjuntivite. E tem várias etiologias, como no caso essa aí infecciosa que a gente está vendo aí hoje em dia. Quais os principais tipos de conjuntivite e o que as diferencia? Basicamente, os principais tipos são as conjuntivites de etiologia infecciosa, de causa infecciosa. Você tem essa chamada viral? A viral disparada é a mais comum. Você tem conjuntivite causada por bactéria também, que já não é tão comum assim, e por outros micro-organismos como fungos, só que são bastante raras da gente observar no nosso dia a dia. É verdadeiro que a conjuntivite ataca mais no inverno? Não, isso é papo furado, né? É papo furado. A conjuntivite não tem um período específico para se acometer. No período de verão, a gente observa uma incidência maior, não porque está muito quente, não porque o vírus se replica muito nesse período, e sim porque nesse período específico, a gente, pelo fato de estar muito, a nossa prática está muito associada à piscina, praia, compartilhamento aí de objetos pessoais, a gente acaba transmitindo com mais facilidade a conjuntivite, sim. E é por isso que a gente observa ela nos meses mais quentes. Certo. Pois eu ia te perguntar por que esse surto de conjuntivite, que começou ainda no verão e agora no início do outono, vem se tornando um problema grande para a população. Na verdade, esse surto que a gente tem observado aí, Paulo, ele não só ele tem sido talvez disparado o surto mais agressivo de conjuntivite que eu já tenho presenciado aí em toda a minha vida médica, né? É algo que realmente chamou muita atenção da gente, a gente tem atendido muito paciente com isso, e é uma atipia muito grande do número de casos relacionados ao período. Parece que a rede pública, por exemplo, registrou uma média de 5 ou 6 vezes a mais a quantidade de pacientes que se via no mesmo período, ou seja, um número extremamente relevante nessa situação. É uma epidemia? Sim, é uma epidemia. Exatamente pelo fato de estar fora da curva normal. A gente chama de epidemia basicamente isso. Você tem uma parece que aí algumas instituições estão atendendo cerca de 400, 500 pacientes por dia. Isso é um número muito disparate, relevante. Né? É um número muito relevante, sim. Mas também parece que existe a chamada
conjuntivite primaveril, que seria o contato do pólen das flores, ou simplesmente porque o pólen está no ar. Essa é transmissível, né? Não, essa conjuntivite primaveril, ela é uma variante de conjuntivite alérgica, aquela que a gente estava mencionando lá no começo da nossa conversa. Seria tá? a alergia ocular. Seria uma forma de alergia ocular grave. Ela não é uma alergia simples, só que ela, felizmente, é bastante rara da gente observar na nossa população. Pessoas têm mesmo alergia a pólen, esse tipo de coisa assim? Pessoas podem apresentar alergia a qualquer tipo de substância, na verdade, e ter conjuntivite com isso. Daí a importância... Fumaça, poeira, tudo isso pode transmitir? Normalmente são os alergenos que a gente observa em pacientes já frequentemente sensíveis à alergia, como o mofo, a poeira, o contato com o ácaro, né? Vamos fazer uma pergunta, talvez não muito técnica, mas essas enchentes que têm se provocado aqui em Petrópolis, que tem alagado as ruas, deixam um resíduo de poeira muito grande no ar, né? Mesmo que a prefeitura lave e tal, mas sempre fica uma poeira. Na Coronel Veiga é um terror, nunca vi coisa igual. Aquilo ali parece uma nuvem. Isso aí pode estar provocando esse surto de conjuntivite maior? Eu acho que... Vamos lá, como você mesmo falou, isso é uma conjectura, né? A gente pensar lógico, se isso pode estar passando. Eu acredito que não. Especificamente isso pode estar piorando o que já estava muito ruim. O quadro. Porque essas enchentes começaram, vamos dizer assim, um pouquinho depois do surto, do ápice desse surto a gente observando. Então eu não consigo inicialmente estabelecer algum nexo causal como origem para isso. Mas sem dúvida isso piorou, porque isso facilitou, sim, contato, transmissão, eu acho que sim. Por que essa conjuntivite que nós estamos tendo aí, esse surto, é chamada de conjuntivite viral? Na verdade, a gente só tem uma maneira de você determinar se a conjuntivite é causada por um determinado tipo de micro-organismo, seja ele um vírus ou a bactéria. Você tem que levar esse material da secreção contaminada de um indivíduo que tenha conjuntivite para fazer uma análise microbiológica, ou seja, exame laboratorial. Tá? Nós chegamos até, inclusive, lá no nosso serviço a fazer esse tipo de análise e não conseguimos detectar, por exemplo, nenhum micro-organismo de origem bacteriana. Só que para você descobrir se o indivíduo é vírus ou não, seriam exames muito mais complexos. A gente, na verdade, chegou à conclusão de que é uma conjuntivite viral basicamente pelo quê? Primeiro, os sintomas dessa conjuntivite não são tão agressivos quanto... Eu queria te perguntar, ela é pior ou ela é melhor? Ela é mais branda que a conjuntivite bacteriana? Ela é mais branda que a conjuntivite bacteriana. E tem outras coisas também importantes. Ela não está muito associada à secreção com pus. Isso também não é via de regra. A gente não pode dizer, tem pus, é bacteriana, não tem, é viral. Mas comumente a viral não dá pus. E ela tem um curso de duração relativamente mais curto que a conjuntivite bacteriana. E uma outra coisa importante que a gente tem observado é que o tratamento tem sido eficaz na grande maioria das pessoas. A gente não tem visto sequelas ou complicações das conjuntivites como a gente costuma observar em outras formas, como as membranas que formam na superfície da pálpebra, a ceratite, que é uma inflamação que pode dar na córnea secundária. Então, o que a gente tem visto? Uma conjuntivite que realmente é muito incômoda, né? Mas são sintomas menos chamativos do que uma forma bacteriana, menos achados nos exames específicos para questionar uma forma bacteriana e uma duração relativamente curta, em torno de 4 a 5 dias. Claro, em média, tem casos que se estenderam mais. A sintomatologia da conjuntivite é? Basicamente, irritação na superfície dos olhos. E a irritação, ela é muito relativa. Então, a pessoa pode apresentar ardência, pode apresentar coceira, mesmo a coceira sendo mais comum na forma alérgica, secreção clara ou com pus, sensação aí, como a gente falou, de areia nos olhos. Então, os sintomas de irritação. Vamos traduzir aqui um pouquinho, nossos ouvintes, que às vezes tem pessoas que não entendem bem, aquela remelinha natural, aquela porcariazinha que a gente acorda com ela, estando natural. Sim, né? sim. Agora, isto durante o dia inteiro já deixou de ser normal, tem que né? chamar a atenção. Essa remela, como se fala, ela é uma produção de um muco, na verdade, uma substância que que as glândulas na pálpebra normalmente produzem. E durante o sono, como a gente está ali sem movimentar o olho, essa secreção pode se acumular. Então, o indivíduo acordar, por exemplo, com um pouco de remela, como a gente está falando aí, durante o dia, não é nada preocupante. Claro, se isso for um sintoma contínuo ao longo do dia, isso tem que ser avaliado. É lógico, tudo deve ser avaliado porque a visão é um dos órgãos mais principais
que nós possuímos. A conjuntivite traz sequelas ou uma ameaça séria à visão, William? Na maioria das vezes, não. A conjuntivite, a grande maioria delas, tanto as virais quanto as bacterianas, inclusive, são autolimitadas, tá? A gente indica fazer o tratamento específico, principalmente para aliviar o desconforto, o sintoma. E no caso da bacteriana, que a gente entra com colírio de antibiótico, o principal objetivo é você reduzir a quantidade de tempo da doença propriamente dita e principalmente diminuir a formação de sequelas que podem estar associadas. As próprias sequelas das conjuntivites com frequência não levam à piora da visão ou vamos dizer assim, dano visual irreversível. Mas o principal cuidado, eu acho que é o principal objetivo dessa conversa aqui é para a pessoa entender o seguinte: se eu tenho uma doença autolimitada, se eu tenho algo que vai acabar daqui a pouquinho, então eu não preciso me preocupar com nada, não preciso fazer, não. Você precisa fazer exame primeiro, para você ver se isso é uma conjuntivite. Segundo, para você definir se isso vai ser tratado com antibiótico ou não. E terceiro, para você ser medicado adequadamente. É porque ela pode ser mais grave do que a pessoa pensa, né? Às vezes, não, eu tô com uma conjuntivitezinha, não preciso fazer nada. Não é bem assim. Ou ela pode, Paulo, não ser uma conjuntivite. Existe uma série de outras doenças graves nos olhos que cursam com o olho vermelho. Exatamente. E a pessoa não tem, infelizmente, obrigação de saber isso. E o mais importante que eu acho dessa nossa conversa aqui agora é chamar atenção para o pessoal que está ouvindo isso aí, que a conjuntivite tem que ser tratada com o oftalmologista. E a gente tem visto muito nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar já sobre isso. Uma outra coisa que eu queria falar é que às vezes as pessoas dizem: tá com conjuntivite, não precisa se afastar do trabalho. Precisa sim, porque a conjuntivite transmite. Exato. Não é? Ela transmite. Ela é transmissível. Imagina você num ambiente fechado, todo mundo ali trabalhando, você automaticamente você vai passar a mão na vista e vai ter contato com as outras pessoas. Exato. Ou pega uma folha de papel, ou pega uma caneta, alguma coisa que a outra pessoa vai e pega, pronto. Já houve um contato, não é assim? Ela não passa do ar, ou seja, se eu estiver num ambiente fechado com pessoas com o olho inflamado, eu não pego isso. Isso pega exatamente com o paciente ou a pessoa contaminada, colocando a mão no olho com secreção propriamente contaminada, dando a mão para o indivíduo ou colocando essa mão em algum tipo de objeto e a pessoa entrando em contato com isso e levando a mão no rosto. Então o conselho que eu dou, que parece uma medida super óbvia, porém ela é muito, muito, muito eficaz, é você em suspeita próximo de pessoas com isso, então não levar a mão no seu rosto. Exatamente. Isso é uma medida prática, ela pode parecer boba e óbvia, mas ela é muito prática e muito eficaz para prevenir conjuntivite, sim. O álcool gel imuniza? Na verdade, o álcool gel, ele não vai imunizar, ele não é uma vacina propriamente contra a conjuntivite. Sim. Mas o que o álcool faz? O álcool, ele tem um espectro antimicrobiano muito grande. O que é isso? Na verdade, o álcool, ele apesar de ter uma duração muito curta de ação, ele mata basicamente todos os micro-organismos que nós conhecemos. Ele não é útil, por exemplo, para fazer uma cirurgia exatamente porque o tempo dele de duração é curto. Sim. Mas para você, por exemplo, ter contato com a pessoa e você lavar a mão, você passar o álcool na mão, é uma medida que ajuda bastante. Porém, se você não tiver o álcool, você não precisa estar com a paranoia de ficar andando com álcool gel. Uma medida também que é simples e eficaz é o quê? Lavar a mão com água e sabão, com água corrente e sabão. Chega da rua, gente, lava a mão, não custa, né? Porque a gente pega em corrimão, pega uma série de coisas que você não sabe quem passou ali, se tem ou não tem esse tipo de problema, está ou não está com conjuntivite, né? É um problema sério, a gente tem que prestar atenção. William, a limpeza durante a doença deve ser feita com a máxima higiene possível, certo? Uhum. Limpar a vista com lenços de papel é o indicado, e não usar lenços de pano ou toalhas que podem acumular o vírus? Aí a gente entra na mesma conversa, na discussão anterior. Se eu tenho um lenço de pano, por exemplo, tá? Que é hábito de algumas pessoas, esse pano está sendo colocado, está sendo limpada essa secreção, mas ele está lá. Quando eu estou usando um lencinho descartável, por exemplo, eu uso e jogo fora aquilo. Exatamente. Ninguém vai mais usar. E assim, um outro questionamento é se eu não posso, por exemplo, às vezes tendo conjuntivite, a gente sabe que é muito frequente ter em um olho e passar para o outro. Será que às vezes esse indivíduo que está com o pano próprio dele, ele não passou essa conjuntivite no outro olho, esfregou esse pano com a secreção contaminada para o outro olho? Então eu acho que a limpeza tem que ser sempre feita nesses casos com material descartável. Porque você pode ter conjuntivite numa visita só? Pode. Normalmente dá em um olho e passa para o outro. Exatamente que a pessoa acaba sem querer coçando, levando a mão no outro olho, no olho bom. Uhum. Como é que se pode prevenir a conjuntivite? A única maneira que a gente tem eficaz
de prevenir a conjuntivite, na verdade as duas únicas, são duas coisas que a gente já falou inclusive, é você higienizar as mãos, tá? Seja com álcool, seja com água corrente e sabão, tá? Isso é uma medida que funciona muito bem, mas a principal medida é você não levar a mão no rosto antes de você fazer qualquer ato de higienização da tua mão. Então, por exemplo, nós estamos com um surto muito grande. Às vezes, o hábito que você tem pode te fazer causar isso. Então, a gente fala, você só leva a mão no rosto hoje se você lavar a tua mão. Isso é uma medida que funciona e funciona muito bem. E eu acho que é um dos motivos que a gente, trabalhando no consultório e atendendo às vezes 40, 50 pacientes no dia, acaba não pegando. Não é só sorte, não. Agora, tem alguma coisa também a ver com a imunidade da pessoa? Sem dúvida, né? Você só tem infecção, na verdade, uma invasão de um micro-organismo causando uma doença propriamente dita, quando você tem uma equaçãozinha que é a virulência, ou seja, a agressividade desse micro-organismo contra a sua imunidade. Quando você tem uma virulência maior que a sua imunidade, você tem uma infecção propriamente dita. Ou seja, se o indivíduo está bem imunizado ou o organismo, a bactéria ou o vírus não é muito agressivo, você pode ter contato com ele e não ter a doença propriamente dita. O tipo mais comum de contágio é justamente a mão, né? Sim. É o mais comum disparado. Existe um mito, uma lenda urbana de que se eu estiver num ambiente olhando próximo de uma pessoa, eu pegaria conjuntivite. Isso não é verdade. Até porque, como eu falei, se isso fosse uma verdade, a gente não teria nenhum oftalmologista que não pegaria conjuntivite, porque ele atende num consultório fechado uma pessoa com olho com esse tipo de doença. Não é o caso. O principal método de transmissão é contato direto, como a gente mencionou. O indivíduo leva a mão no olho, dá a mão à pessoa, a pessoa leva a mão ao olho dela, e é assim que pega. Exatamente. O tratamento é sintomático. O que quer dizer isso? É como se fosse uma gripe? Sim. A base do tratamento da conjuntivite viral, ela é sintomática. Então, a gente recomenda que o indivíduo faça uso de colírio de anti-inflamatório, não esteroidal, é o colírio que não contém o corticoide. O corticoide, ele é uma faca de dois gumes muito grande na conjuntivite. Porque tem muita gente aí que está usando colírio com corticoide. Isso é perigoso, não é? A grande maioria que não está fazendo a consulta no oftalmologista tem tido prescrição disso. Como eu expliquei, qual o problema do corticoide? Inicialmente... Porque a cortisona é um perigo, gente, né? A gente não pode tomar isso aleatoriamente, não. O problema principal do corticoide é que ele, inicialmente, ele pode dar um alívio até um pouco mais rápido no indivíduo. Mas o que a gente observa na experiência prática é que o uso do corticoide, a gente tem que lembrar que o corticoide ele não só é anti-inflamatório, como ele tem propriedades como imunossupressão, que é o quê? Redução da imunidade. Então, quando eu uso um colírio de corticoide, eu posso estar fazendo uma redução da imunidade da minha região que está acometida. Olha aí, gente, isso é muito importante. Isso é um negócio muito relevante, na verdade. Então, o corticoide, ele pode sim, em várias pessoas, a gente observa isso com alguma frequência, o corticoide pode deprimir um pouco a imunidade local e facilitar com que esse micro-organismo que esteja contaminando fique numa forma não só mais agressiva, como um período mais prolongado. Na prática, o que a gente observa? Esses indivíduos chegam tratados com a medicação com o corticoide, fazendo quadros mais arrastados e muito mais agressivos de conjuntivite. Então a gente tem visto isso sim com alguma frequência. Essas compressas frias sobre a pálpebra, isso ajuda? E como devem ser feitas essas compressas? Não há nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma metodologia específica para compressa. Às vezes o paciente pergunta para a gente se eu devo fazer com soro, com água. Eu falo assim, faça com que você tiver gelado. Tem gente que tem mania até, eu acho até legal, não sei se é bom ou não, mas o saquinho de chá. Eu nunca vi. Nunca vi, mas qualquer medida... Ferve o saco de chá, né, e depois gela e aí coloca sobre a pálpebra. É eficaz. Qualquer medida funciona bem nesse caso, desde que você use gelado. Eu falo, se você pegar e não passa de um pro outro, né? Exato. Bota uma compressa de um lado, depois passa a mesma compressa pro outro olho. Bom, aí tu não tá querendo ficar bom, né? Aí passa mesmo. Aí não tá mesmo, né? Como deve ser feita a limpeza desse tratamento, William? Basicamente, você deve limpar a secreção que está acumulando com um lencinho descartável, tá? Para você exatamente não ter essa questão de compartilhamento de objetos desse tipo que vão estar, teoricamente, com secreção contaminada, tá? A questão é se você deve lavar o olho com soro fisiológico ou água boricada. Na verdade, tanto o soro fisiológico
quanto à água boricada, eu costumo falar que eles não ajudam, mas eles não atrapalham, mas eles também não ajudam. Ou seja, eles não causam conforto adicional para o paciente e eles não vão mudar o tempo de duração da doença. E o indivíduo vai ter que comprar o soro fisiológico, vai ter um custo adicional de dinheiro. Eu acho que esses casos deve ser feito o tratamento com o colírio e a compressa. Certo. Os colírios de antibióticos ou corticoides não são sempre necessários, conforme você falou. Agora, o colírio de antibiótico, este é importante? Dependendo da forma, sim. Se você tem alguma suspeita de um quadro bacteriano ou você tem uma confirmação diagnóstica com um exame laboratorial de um quadro bacteriano, o colírio de antibiótico é importantíssimo nesse caso. A diferença é que a gente não deve, a gente tem uma tendência grande, pelo menos no nosso tipo de serviço, a não usar o colírio combinado de antibiótico com corticoide, exatamente por causa dessa ressalva, o antibiótico puro. Esses colírios são vendidos sem receita médica? Na verdade, se tiver antibiótico, não. Se não. O colírio tem antibiótico... Mas com corticoide? Mesmo combinado, se ele contém antibiótico na posologia, ele não é. O que tem acontecido? Infelizmente... um perigo, né? A gente tem tido o que, na verdade? A gente tem tido o tratamento da conjuntivite, eu tenho brincado, claro, com ressalva, né? O tratamento da conjuntivite tem sido feito na UPA. E o colega, muitas vezes lá, ele trata de acordo com o que ele aprendeu lá na época da faculdade, com as restrições, principalmente sem ter estrutura para fazer um exame técnico mais adequado na pessoa. Então, muitas vezes, o colírio que ele prescreve lá é um colírio que ele julga ter a medicação sintomática, que é o corticoide, mais o antibiótico. Então, o que a gente observou, na verdade? A gente tem visto os pacientes reclamarem para a gente que não tem encontrado colírio na farmácia. Os colírios estão acabando. Os colírios de antibiótico e corticoide estão acabando, todos eles. O colírio de antibiótico não está acabando puro. Por quê? Porque tem pouca gente prescrevendo. Ou seja, isso chama atenção para isso, para esse tipo de situação, porque é uma medicação que pode te dar um alívio, talvez imediato, tá? Mas pode te causar outros problemas e até no futuro próximo. E até sequela visual nesse caso. Então, acho que a gente tem que ficar mais atento realmente com isso e lembrando que você não procura, na verdade, o ortopedista para tratar a conjuntivite, assim como você não procura o oftalmologista para tratar o joelho. Lógico. Então, eu acho que tem que ter um bom senso Cada um tem a sua horas. especialidade para isso, né? Exato. Essas complicações causadas pelo vírus, elas podem ser brabas. Algumas podem ser sim, Paulo. O vírus, ele tem, tanto o vírus quanto a bactéria, assim, existem duas alterações que também não são tão comuns na prática da gente ver, que podem causar. A primeira delas é o que a gente chama de pseudomembrana. A pseudomembrana é uma capa de tecido inflamatório que forma no interior da pálpebra. E isso dá um quadro muito mais sintomático e muito mais incômodo de conjuntivite. O que muda nesse caso? Você tem que continuar o tratamento e você tem que indicar a remoção mecânica, ou seja, na marra, entre aspas, dessas membranas, claro, feita com colírio anestésico. E a segunda complicação que a gente observa com relativa frequência é a ceratite, que é o quê? A contiguidade dessa inflamação para a córnea, para o centro da superfície do olho. E quando acontece isso, você tem alguns sintomas mais específicos. Você tem a irritação, pode estar presente ou não, mas aí você começa a ter baixa de visão induzida por isso. E isso aí tem que ser medicado com o seu tratamento específico, dependendo do seu caso aí. Em resumo, é sempre bom visitar um oftalmologista, né? Sem dúvida. E não fazer tratamentos sem prescrição médica, não é isso, William? Sem dúvida. Eu acho que o problema maior hoje, Paulo, é que, como eu lhe falei, você está tendo um surto. Então a pessoa chega lá, a gente no nosso consultório hoje, trabalhando com oftalmologia, vê muito isso. A pessoa chega com o olho vermelho e fala assim, eu tô com uma conjuntivite. Mas por quê? Porque tá todo mundo com. Perfeito. Aí você vai examinar. Quando você examina, ela não tá com uma conjuntivite, ela tá com uma uveíte, que é um outro tipo de inflamação. Ela tá com glaucoma agudo, que é um outro tipo de alteração. Ela tá com uma catarata que subiu a pressão, descolamento de retina e outras doenças que podem também causar. Qualquer doença que cause inflamação no olho pode causar o olho vermelho. E isso não necessariamente é uma conjuntivite. Então, o mais importante não é você diagnosticar a conjuntivite, é você diagnosticar outras doenças que não sejam a conjuntivite. Corretamente. E a única forma de fazer isso é com exame um oftalmologista. Né? A gente não tem como ficar adivinhando as coisas
e se automedicando. O brasileiro tem muita mania de se automedicar. Isso é um perigo, ainda mais se tratando de visão. Vai, bota uma coisa errada na vista, faz um tratamento errado e depois vai ter sequelas, não tem jeito, não resta a menor dúvida. E principalmente, Paulo, porque nós todos se acostumamos, o nosso povo se acostumou muito a fazer o tratamento das doenças dele no balcão da farmácia. Então o farmacêutico virou um excelente triador. E ele acaba prescrevendo muitas vezes porque ele tem gente na porta, no balcão dele perguntando assim: eu tô sentindo isso, ele orienta ele orienta da maneira que ele pode, mas ele na maioria das vezes ainda fala para buscar o médico, só que a pessoa não quer por causa de questão até de comodidade, de facilidade. É mais fácil você ir no balcão da farmácia do que você se tratar com o médico propriamente dito, né? Dá um pouco mais de trabalho. Dá trabalho, mas depois não tem as consequências que acabam advindo por causa justamente dessa comodidade que o brasileiro... eu tô com dor de barriga, toma como é que é aquele remédio que é próprio para... toma elixir paregórico, toma não sei o quê, eu tô com o intestino preso, saca aí o Almeida Prado aí, toma, depois morre lá, porque tem uma... o brasileiro tem mania de se automedicar, né? Então, olha aí, gente, é muito perigoso, vamos prestar atenção. Procure um oftalmologista, porque não custa nada, né? Hoje, vocês lá atendem por plano de saúde, tem várias clínicas que atendem por plano de saúde, não é isso? Sim, o acesso hoje é muito mais fácil do que antigamente, né? Então, a gente consegue muitas vezes, depende muito do que a pessoa quer, na verdade, não há como isso, mas o acesso sem dúvida é muito mais fácil que no passado. Pois é. Ô William, quero te agradecer a atenção, você ter se disponibilizado de vir até aqui, hein? Quem? A Carmen tá mandando um abraço para você, William. Obrigado, Carmen, um abraço aí para você também. Queria agradecer a sua atenção de ter vindo até aqui, se disponibilizado no sábado, para a gente prestar essa informação, porque a nossa rádio realmente presta esse tipo de serviço, que é muito importante à nossa população, junto com o Lions, que é uma das nossas missões maiores, que é a visão, justamente, a nossa preocupação maior. Quero agradecer a você e colocar nosso microfone à sua disposição para as suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez aí o convite, Paulo, e sempre lembrando aí que o papel que vocês têm com o Lions aí é um negócio que sempre me chamou muita atenção. No mundo hoje que a gente vive, que todo mundo quer fazer alguma coisa por interesse próprio, pessoal, vocês estão aqui disponibilizando principalmente o tempo de vocês, o lazer que você poderia estar com a tua família, com as tuas atividades particulares e prestando um serviço à população. Eu acho que esse tipo de atitude tem que ser muito bem valorizada nos dias de hoje, num período onde a gente tem tido muita coisa ruim acontecendo ao nosso redor. A gente tem que dar muito valor a isso. E como, né? Obrigado, William. Obrigado aos nossos ouvintes da Rádio Imperial. Obrigado ao William aqui, operador. Meu xará. Darlan não, é o Rangel que está na gravação hoje. É o vício. Né? E a todos os nossos ouvintes pela atenção dispensada ao nosso programa. Sábado que vem estaremos mais uma vez aqui com mais um programa. Nós servimos sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Fui!